Bom dia, meu querido e minha querida estudante, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de física aqui no nosso curso pelo YouTube? Hoje falaremos sobre trabalho e energia, dois conceitos muito importantes para a área de ciências da natureza. Desde já eu agradeço a sua atenção. Caso fique alguma dúvida, me procure através do meu Instagram ou aqui no próprio YouTube, no canal Física com Thiago Lima. É sempre um prazer poder te ajudar. Bora falar um pouquinho sobre esse conceito tão presente nas nossas vidas, a energia? Nas minhas aulas eu costumo brincar com os meus alunos que se você quer deixar o seu professor de física numa enrascada, pergunte a ele o que é energia. O trenzinho difícil de conceituar. Algo tão presente na nossa vida e que a gente tem dificuldade em colocar um conceito. No nosso cotidiano, usamos a palavra energia para diversas situações, algumas que têm a ver com o conceito científico e outras que nada têm a ver com os conceitos que a ciência traz. Por exemplo, estou sem energia para estudar. Essa palavra energia nesse contexto está te dizendo que você está sem ânimo, não é mesmo? E isso não tem muito a ver com o conceito de energia para a física, para as ciências da natureza. Energia é uma propriedade dos sistemas físicos. Ela é uma grandeza escalar, ou seja, ela não tem direção, ela não tem sentido. É um conceito muito abstrato que vai caracterizar os objetos na natureza, ou seja, ela está relacionada, galera, com o sistema físico. Por exemplo, o que a gente pode denominar como energia é um valor numérico que está relacionado com o movimento das partículas ou com a disposição, com a posição que essas partículas ocupam no meu sistema e a forma como elas interagem. Então, por exemplo, pegando a ideia de temperatura. Todo mundo aqui tem a ideia do que é temperatura. Tem a ver com algo estar mais quente, algo estar mais frio. O conceito de temperatura está baseado no grau de agitação médio das partículas que constituem aquele corpo. Se a gente tem um objeto que está mais quente, quer dizer que aquelas partículas que o constituem estão com uma energia média de agitação elevada. Essa energia de agitação, essa energia de movimento, a gente chama de energia cinética. Ou seja, a temperatura de um sistema tem a ver com a energia interna deste nosso corpo, que é constituído por partículas que estão com um grau de agitação média elevado. Quando a gente tem uma ligação química, nessa ligação química, a disposição dos elementos que estão ali ligados dá ao sistema um tipo de energia denominado energia potencial. Então, o conceito de energia está relacionado a isso. Está relacionado ao movimento das partículas que constituem o meu sistema e à disposição dessas partículas, a forma como elas interagem. É difícil, é abstrato, mas é isso. Eu costumo dizer que existem 3 tijolinhos no universo que são responsáveis pela construção de tudo que nós temos. São eles a massa, a carga elétrica e a energia. A menor partícula que nós podemos encontrar na natureza, as partículas elementares, por exemplo, um elétron, que é uma estrutura elementar da matéria, esse elétronzinho ele possui massa, ele possui carga elétrica e interagindo com o sistema, possui energia. Então, energia é uma entidade fundamental da natureza. É um dos tijolinhos para a construção de tudo que nós conhecemos na natureza e no universo. Baseado em tudo isso que eu falei, vamos conhecer os principais tipos de energia. Existem várias outras, mas a gente vai falando dessas outras formas ao longo do curso de física. Uma energia é muito importante para o nosso planeta, é a energia solar. A energia solar, ela vem da energia nuclear, de um processo chamado fusão. Parte da massa dos elementos químicos envolvidos na fusão desses núcleos se converte em energia, e é essa energia emitida pelo nosso Sol. A energia solar, ela também tem a ver com a energia térmica. Afinal, se colocamos um objeto exposto à luz solar, a temperatura dele vai aumentar.
Essa energia relacionada com a temperatura é chamada de energia térmica. É possível transformar a energia térmica, a energia solar, em energia elétrica. A energia elétrica tem a ver com cargas elétricas em movimento. Quando você liga alguma coisa aí na tomada da sua casa, você pode ter certeza que tem um monte de elétrons em um movimento ordenado e isso tem a ver com energia elétrica. Outra forma de energia é a energia mecânica. A energia mecânica ela tem a ver com o movimento dos corpos ou a posição que este nosso corpo vai ocupar. Nessa aula eu já vou comentar um pouquinho mais sobre a energia mecânica com vocês. Outra forma de energia é a energia química. É a energia envolvida nas ligações químicas. Ela é diferente da energia nuclear. A energia nuclear ela tem a ver com a estrutura do núcleo dos átomos. Já a energia química ela tem a ver com a ligação química feita pelos elementos. E essas ligações químicas elas acontecem ali na periferia do átomo, ali na eletrosfera. É através, por exemplo, das reações químicas de oxirredução que a bateria do seu celular faz o seu aparelho celular funcionar. Olha que interessante. Ou seja, nós temos vários e vários tipos de energia. E algo que você precisa ficar atento é que essa energia ela pode se transformar de um tipo em outra. Uma das propriedades da energia é a propriedade conservativa. A gente não consegue criar mais energia do que nós temos no nosso sistema ou destruir a energia que nós temos. O máximo que a gente vai conseguir fazer é transformar um tipo de energia em outro. A energia total de um sistema físico, ela é constante. No máximo, ela poderá ser transformada de uma forma em outra. Toda grandeza pode ser medida e para quantificar essa grandeza, a gente utiliza uma referência que são as unidades. A unidade da energia no sistema internacional é o Joule, representado pela letrinha J. Porém, existem outras formas de se medir energia, muito conhecidas inclusive no nosso cotidiano. Quando você quer, por exemplo, fazer uma dieta, você olha na embalagem dos alimentos e verifica que lá vem escrito o valor energético daquele alimento. É a quantidade de energia que o seu corpo vai conseguir extrair desse alimento. Essa energia, normalmente, ela é dada em calorias, muitas vezes simplificada pela sigla Cal. Caloria, galera, corresponde a uma unidade de energia. Uma caloria, para você ter uma ideia, é a energia necessária para fazer com que 1 grama de água tenha a sua temperatura aumentada em 1 grau Celsius. É daí o conceito, a origem da unidade caloria. Outra unidade muito comum no nosso cotidiano e que dá um pouquinho de dor de cabeça para a gente é o quilowatt-hora. O quilowatt-hora ele é usado para medir o consumo de energia elétrica. A energia que chega aí na sua casa, que vai fazer o seu computador, o ventilador, a televisão funcionar, ela é transformada em outras formas de energia. Por exemplo, uma lâmpada transforma a energia elétrica em energia luminosa. A quantidade de energia elétrica que você consome na sua casa tem a ver com a quantidade de energia elétrica que é transformada em outras formas de energia. E ela é medida em quilowatt-hora. Cuidado para não confundir o watts com quilowatt-hora. O quilowatt-hora é a unidade de energia. O watts é a unidade de potência. A gente vai falar disso na aula de hoje. Para fazermos a conversão dessas unidades para joules, eu coloquei a relação aí embaixo. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Às vezes a gente arredonda para 4 joules, 4,2. E 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Um outro conceito muito importante para essa nossa aula, que inclusive é o título dela, né, trabalho e energia, é essa palavrinha, o conceito de trabalho. Muito diferente do significado da palavra trabalho no nosso cotidiano. Trabalho, em seu conceito físico, diz respeito à transformação ou variação da energia.
Então, quando um sistema ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica, significa que esse sistema realizou o trabalho. O motor de um automóvel que pega a energia química do combustível, por meio de uma combustão, transforma em energia térmica e por meio de um sistema mecânico transforma essa energia térmica em energia mecânica, também está realizando o trabalho. Portanto, o trabalho em seu conceito físico é a variação ou a transformação da energia. Se uma energia é transformada em outra, aquele tipo específico de energia sofreu uma variação. É muito comum também dizermos que energia é a capacidade de realizar trabalho. Se eu tenho energia, eu consigo modificar o sistema, eu consigo realizar trabalho. Esse é um outro conceito que a gente vai abordar bastante nas nossas aulas. E por esse motivo, a gente pode escrever uma relação entre energia e trabalho. Podemos dizer que trabalho, que é representado pela letra W de work, trabalho em inglês, é igual à variação da energia. Ou seja, trabalho é igual a ΔE. Trabalho é igual à variação da energia. E um outro conceito muito importante é a potência. Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado. Ou seja, potência é a rapidez com que a energia é transformada. Vamos pegar um exemplo para você entender a relação de trabalho, energia e potência. Vamos supor que você tenha 2 elevadores aí no seu prédio. Ambos os elevadores eles vão sair do térreo e ir até o 10º andar. Os elevadores eles são idênticos, exceto pelo motor que vai puxar cada um deles. Se os 2 elevadores que têm a mesma massa saem do térreo e sobem até o 10º andar, quer dizer que o trabalho realizado sobre eles foi exatamente o mesmo. Afinal, você elevou a mesma quantidade de massa em uma mesma variação de altura. Porém, o elevador A subiu até o 10º andar em menos tempo que o elevador B. Isso significa que a mesma quantidade de trabalho foi realizada em um intervalo de tempo diferente. A diferença entre o elevador A e o elevador B está na potência. Quanto mais rápido este trabalho foi realizado, maior será a potência daquele sistema. Maior, no caso, foi a potência desse motor que puxou o elevador. Dessa maneira, podemos calcular a potência como sendo a quantidade de trabalho realizada por intervalo de tempo, ou a quantidade de energia que sofreu variação por intervalo de tempo. Tanto trabalho quanto energia são medidos em joule no sistema internacional. E o tempo é medido em segundos no sistema internacional. Joule por segundo é o que eu chamo de watts. E essa unidade de potência é muito familiar. Eu tenho certeza que quando você pega um equipamento elétrico, algo novo que você comprou, existe na embalagem a potência elétrica desse seu equipamento. Por exemplo, quando você vai tomar um banho aí na sua casa, um banho mais quentinho, e o chuveiro que você utiliza é o chuveiro elétrico, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. E se a potência desse seu chuveiro é de 5.000 watts, quer dizer que ele transforma 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica a cada 1 segundo. Essa energia térmica vai ser usada para deixar a água quentinha para o seu banho. Ontem, por exemplo, eu fui comprar lâmpadas aqui para casa. E as lâmpadas de LED, elas têm uma potência bem baixa, por isso elas são muito econômicas. A lâmpada de LED que eu comprei tem uma potência de 10 watts, ou seja, ela pega 10 joules de energia elétrica e transforma principalmente em energia luminosa a cada 1 segundo. Portanto, o watts é a quantidade de energia em joules que você transforma em outras formas de energia a cada 1 segundo. Se aí na sua casa o chuveiro possui uma potência de 5.000 watts, então se a potência do meu chuveiro ela é de 5.000 watts, eu posso escrever assim, 5 kilowatts. Quilo significa 1.000, então 5.000 watts.
e o seu banho diário ele é em torno aí de 30 minutos, né, 0,5 horas, a gente pode calcular o consumo de energia elétrica desse banho em um dia ou em um mês. Olha só, eu pego a equação, ó, potência é o tanto de energia elétrica que esse meu chuveiro está transformando em energia térmica, ou seja, ΔE dividido pelo tempo. Se eu isolar o ΔE, a quantidade de energia que esse meu chuveiro está consumindo, o ΔT passa para o lado de cá multiplicando. Então, ó, o consumo de energia seria a potência do meu equipamento, que é de 5 kW, vezes o tempo que esse meu equipamento ficou ligado, que a gente colocou aqui em horas. Dessa maneira, a energia elétrica que foi usada pelo meu chuveiro foi de 5 kW vezes 0,5 horas, que vai dar 2,5 kWh em um dia. Portanto, ao final de um mês, esse chuveiro sozinho consome 75 kWh de energia. Então, muita atenção. Quando eu falo apenas o watts ou kilowatts, eu estou me referindo à potência. Quando eu uso a unidade quilowatt-hora, eu estou falando da quantidade de energia. Muita atenção a essa diferença. Outras duas unidades de potência que são muito conhecidas é o cavalo-vapor e o HP. O cavalo-vapor é muito utilizado para medir a potência de um automóvel. Se você pegar o documento do carro de alguém aí na sua casa, vai estar escrito 100 cavalo-vapor. Essa é a potência do motor daquele automóvel. E um cavalo-vapor corresponde a aproximadamente 736 watts. Para os motores elétricos, a maioria das vezes, a potência desse motor é medida em HP, horsepower. E 1 HP corresponde a aproximadamente 746 watts. Como falei com vocês, trabalho é a variação ou a transformação da energia. E uma força, ela vai realizar trabalho quando ela for a responsável por deslocar o objeto, quando essa força for a responsável por fazer a velocidade do corpo variar. Então, a força de atrito, quando faz a velocidade de um corpo diminuir, ela está realizando um trabalho sobre aquele corpo. Aquele cabo de aço que puxava o elevador para cima, num exemplo que eu citei para vocês, está realizando trabalho sobre o elevador. Para exemplificar, eu coloquei a seguinte situação para vocês. Imagine um bloco que ele está no ponto A e uma força vai agir sobre ele. Então, essa força F, ela vai ser a responsável por deslocar o nosso bloquinho do ponto A para o ponto B. Repare que essa força F, ela vai atuar sobre o corpo e à medida que ele vai deslocando, a animação vai deixando essa força menos intensa, para dar a ideia de que ela está diminuindo durante o deslocamento do corpo, de A para B. Então, temos aqui a representação do deslocamento deste nosso bloquinho do ponto A para o ponto B. Vamos representar num gráfico como a força variou em função do deslocamento desse corpo. No ponto A, essa força ela começou grande e à medida que o bloquinho foi deslizando para B, essa força diminuiu. Nos gráficos que nós aprendemos aqui na física, temos sempre a inclinação do gráfico ou a área nos oferecendo alguma coisa. No caso, vamos analisar a área abaixo aqui da curva do gráfico. Essa área seria a área de um trapézio, que lá da matemática você conhece, é base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. A base maior, que é esse lado aqui ó, do nosso trapézio, tem dimensão de força. E a base menor, que é este lado aqui do nosso trapézio, também tem dimensão de força, tem unidade Newton. Já a altura do nosso trapézio, que é este lado aqui, tem dimensão de metros, corresponde ao nosso deslocamento. Assim, as unidades da nossa área, que é unidade de força vezes unidade de deslocamento, é o Newton vezes metro. E, por definição, esse Newton vezes metro é o que a gente chama de Joule, é a nossa unidade de trabalho, é a nossa unidade de energia. Então, por definição, o trabalho realizado por uma força durante o deslocamento deste corpo de A para B
corresponde à área abaixo da curva do gráfico, força em função do deslocamento. Um outro detalhe importante em falar aqui é que essa força que está sendo responsável por provocar o deslocamento, ela é paralela ao deslocamento. Ou seja, toda força aplicada sobre o corpo é responsável por provocar o deslocamento deste cara. Se a nossa força ela for constante e continuar paralela ao deslocamento, para calcular o trabalho realizado por ela é ainda mais fácil. Afinal, no gráfico força em função do deslocamento, nós teremos a força constante. Assim sendo, o trabalho realizado por essa força para deslocar o corpo de A para B corresponde à área desse retângulo, altura, que é a força, base, que é o deslocamento. Dessa maneira, temos a equação que, para uma força constante, o trabalho pode ser calculado fazendo força vezes deslocamento, desde que a força seja paralela ao deslocamento. E se a força não for paralela ao deslocamento? Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho a força formando um ângulo que eu vou chamar de ângulo θ com deslocamento. E isso é muito comum. Se você vai puxar um bloco, se você, por exemplo, está puxando o aspirador de pó aí na sua casa, a força que você acaba fazendo, ela forma um ângulo com o deslocamento daquele corpo. E aí, como será que vamos calcular o trabalho realizado por essa força? Sendo o ângulo θ o ângulo entre a minha força e o meu deslocamento, nós vamos pegar essa força F e vamos fazer a decomposição dessa força F. Ela tem uma projeção perpendicular ao deslocamento e ela também tem uma projeção que eu vou chamar de Fx, que é a favor do deslocamento. Um detalhe que é muito importante: a componente Fy ela não realiza trabalho, pois ela é perpendicular ao deslocamento. Uma força, quando ela é perpendicular ao deslocamento, quando ela é perpendicular à velocidade, ela não muda o valor da velocidade. Vimos isso com força centrípeta, portanto, ela não realiza trabalho sobre ele. Já a nossa força Fx, que está paralela ao deslocamento, é ela quem vai realizar o trabalho. E a força Fx, ela corresponde ao módulo da força F vezes o cosseno do ângulo θ. Tiramos isso da relação do triângulo retângulo, ó. Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a cosseno de θ. Assim, poderíamos escrever que o trabalho realizado por toda a força F seria o trabalho realizado pela componente Fx mais o trabalho realizado pela componente Fy. Mas a componente Fy não realiza trabalho. Assim, podemos escrever que o trabalho da força F é simplesmente o trabalho da força Fx, que vai ser o módulo da força Fx vezes o módulo do deslocamento. Fx é a força F vezes cosseno θ. E a maneira mais elegante para a gente escrever o trabalho realizado por uma força F é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o módulo do cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quando a gente usa essa equação, você não vai precisar mais ficar fazendo a decomposição da força. Usando essa equação, você já está pegando a força F e o cosseno de θ, que é a componente da força que realiza trabalho. Se você usar a força medida em newtons e o deslocamento medido em metros, newton vezes metro já é o trabalho realizado pela força na unidade do sistema internacional, em joules. A relação entre o ângulo que a força faz com o deslocamento é muito importante para o cálculo do trabalho. Olha essa figura, nós temos a moça segurando a mala e deslocando aqui para a direita. Ela faz uma força para cima. O deslocamento dela é para a direita. Para calcularmos o trabalho, temos essa equação. Trabalho é força vezes o deslocamento, né? Estou trabalhando apenas com os módulos dessas duas grandezas, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se esses dois caras aqui eles são perpendiculares, quer dizer que o ângulo entre a força e o deslocamento é 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Ou seja, a força que essa senhorita faz
não realiza trabalho sobre a mala, pois não é essa força que provoca o deslocamento do corpo e, consequentemente, o trabalho vai ser nulo. Outra situação é quando uma pessoa segura um objeto e o mantém parado. Se não há deslocamento, essa força não realiza trabalho. O trabalho aqui também vai ser zero, pois essa força não provoca deslocamento. Só há trabalho diferente de zero se a força influenciar na variação da velocidade e, consequentemente, influenciar no deslocamento. Se essa menina levantar o objeto, deslocar o objeto para cima e para baixo, aí sim ela estará realizando o trabalho sobre o corpo. Mas enquanto ela o mantém em repouso, não há realização de trabalho. Neste caso aqui, quando este homenzinho ele está empurrando a caixa, força e deslocamento se encontram paralelas e no mesmo sentido. Esse trabalho é um trabalho motor, que tende a fazer a velocidade da caixa aumentar. E neste caso, o trabalho ele vai ser positivo, pois nós temos o deslocamento e a força apontando no mesmo sentido. O ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Isso vai acontecer para todos os ângulos entre zero, podendo ser igual a zero, até 90 graus, né? Um cabelinho para dar 90 graus. Pois para esse intervalo aqui, o cosseno de θ é positivo, o trabalho tende a fazer a velocidade do corpo aumentar. Porém, existem forças que não são a favor do deslocamento. Por exemplo, a força de resistência do ar quando um meteoro entra na atmosfera da Terra. Essa força, que é paralela ao deslocamento, mas no sentido oposto, forma um ângulo de 180 graus com o sentido do deslocamento. O cosseno de 180 é menos 1. Sempre que tivermos uma força oposta ao deslocamento, teremos o trabalho chamado de resistor. Ele tende a fazer a velocidade do corpo diminuir. Isso vai acontecer para ângulos maiores que 90 graus até 180 graus, podendo ser um ângulo de 180. Portanto, vimos a situação em que o trabalho é nulo, em que a força não provoca variação da velocidade, pois o ângulo formado pela força e o deslocamento é 90 graus. Quando temos uma força com componente no mesmo sentido do deslocamento, o nosso trabalho é positivo, é um trabalho motor, e quando tivermos força com componentes no sentido oposto ao do deslocamento, o nosso trabalho é negativo, o nosso trabalho é resistor. Vamos fazer um exemplo de como calcular o trabalho realizado por uma força. Um corpo de massa m desliza sobre o plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação de duas forças F1 e F2, de acordo com a figura a seguir. A força 1 é constante, tem módulo igual a 10 newtons e forma com a vertical um ângulo de 30 graus. A força F2 varia de acordo com o gráfico a seguir. O trabalho realizado pelas forças F1 e F2 para que o corpo sofra um deslocamento de 0 a 4 metros em joules é de quanto? Primeiro, vamos calcular o trabalho que é feito pela força de intensidade constante. É o trabalho realizado pela força 1. Ele vai ser o módulo da força 1 vezes o deslocamento que ele vai provocar, que é de 4 metros, vezes cosseno. Eu não vou chamar esse ângulo aqui agora de θ. Por quê? O ângulo que a gente tem que colocar ali na nossa equação é o ângulo que a força faz com o deslocamento, que é de A para B. Então, já que esse daqui ele chamou de θ, eu vou chamar esse nosso ângulo aqui de alfa. Então, como é uma força constante, eu posso usar a equação FD cosseno do ângulo. Esse trabalho aqui, portanto, ele vai ser igual à intensidade da força 1, que é de 10 newtons, o deslocamento, que é 4 metros. Se o ângulo θ é 30, o alfa vale 60, vezes cosseno de 60 graus. Trabalho, então, da força F1 vai ser igual a 40 vezes cosseno de 60, que é meio. Portanto, o trabalho da força 1 foi igual a 20 joules. Bem facinho, não é mesmo? Já o trabalho da força 2 não dá para a gente fazer usando a equação FD cosseno do ângulo.
porque a força é variável. Então, a gente vai precisar calcular a área do gráfico. A área abaixo ali do nosso gráfico, força em função do deslocamento. Eu vou chamar de área 1 essa areazinha aqui que eu estou rachurando. A área 1 é a área de um retângulo, vai ser a base, que é 1, vezes a altura, que é 6, vai dar uma área de 6, que corresponde à energia 6 joules. Eu vou chamar de área 2 essa área que eu estou colorindo aqui de verde, ó, que vai ser esse outro retângulo. Então, a nossa área 2 vai ser a base, que é de 1 para 3, então ela vale 2, vezes a altura, que é 6. Isso aqui vai dar 12. A área que eu vou chamar de área 3 é esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui. Essa vai ser minha área 3, que corresponde à base maior, que vale 8, mais a base menor, que vale 4, vezes a altura, que vale 1, sobre 2. 8 mais 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E, por fim, nós temos esse outro trapézio aqui, que eu vou chamar de área 4. Esse trapézio aqui agora, ó. A área 4, ela corresponde à base maior, que é de 1 para 3, então ela vale 2, mais a base menor, que vai de 2 para 3, portanto vale 1, vezes a altura do nosso trapézio, que é de 6 para 8, então vale 2, sobre 2. Fazendo essa nossa continha, essa área vai dar 3. Assim, a área total, que corresponde ao trabalho feito pela força 2, é igual a 6 com mais 12 com mais 6, 24. 24 com mais 3, 27 joules. 27 joules com mais 20 joules, o trabalho total é igual a 47 joules. Esse foi o nosso trabalho total. Veremos em muito breve que todo o trabalho realizado por essas duas forças corresponde ao tanto de energia cinética do nosso corpo que vai aumentar. Se as duas forças juntas realizaram um trabalho de 47 joules, significa que a energia cinética desse corpo vai aumentar em 47 joules. Tudo bem até aqui? Agora vamos fazer um último exercício a respeito dessa grandeza física trabalho, e neste exemplo nós teremos uma ideia de como o nosso corpo ele queima energia, ele tem gasto calórico durante uma atividade física. Considere um praticante de musculação executando o exercício supino inclinado numa amplitude de 40 centímetros, ou seja, ele eleva essa barra em 40 centímetros e depois ele retorna com essa barra. Ele eleva uma carga total de 35 kg em movimento retilíneo uniforme e, ao descer, desce lentamente também em movimento uniforme. Assim, o mesmo trabalho realizado para o atleta na subida do halter será também realizado na descida para sustentar essa carga. Se uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules, determine o gasto energético do atleta após executar 3 séries de 10 repetições. Olha que questão interessante. A primeira coisa que você precisa pensar é que este cara ele vai estar fazendo, independente de ser subida ou descida, ele vai estar fazendo uma força para cima. Quando ele estiver descendo, se ele não fizesse uma força para cima, o movimento de descida seria acelerado. Então, para que o corpo suba com velocidade constante ou desça com velocidade constante, a força tem que ser na vertical e para cima. O deslocamento na subida ele também vai ser para cima. Assim, podemos calcular que o trabalho realizado por esse cara durante a subida vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento, que na subida é igual a 0 graus. Esse trabalho, então, vai ser igual à força que ele tem que fazer, precisa ser igual ao peso. Já que sobe com velocidade constante, a força F anula a força peso. Se a massa é 35 kg,
A força peso é de 350 newtons, assim como a força F também será. O deslocamento é de 0,4 metros, os 40 centímetros que ele citou. E o ângulo entre a força e o deslocamento, que é 0, cosseno de 0 é 1. Assim, fazendo essa continha, encontramos que o trabalho realizado quando ele está subindo essa carga é igual a 140 joules. Tudo bem até aqui? Porém, o exercício disse que quando ele está descendo essa carga, ele realiza o mesmo trabalho que na subida. Se fizéssemos a conta, a força F para cima, o deslocamento para baixo, o ângulo seria 180. O trabalho daria menos 140 joules. Mas continua sendo um trabalho que o atleta está realizando. Assim, esse trabalho aqui da subida é 140 joules e o trabalho da descida também é de 140 joules. Ou seja, para um movimento completo em que a barra sobe e depois a barra desce, nós temos um trabalho total de 280 joules. O exercício disse que são 3 séries com 10 repetições. Então, o trabalho total realizado por esse atleta é de 8.400 joules. Ou seja, o gasto energético que esse cara tem só para subir e descer essa barra num total de 30 vezes é de 8.400 joules. Como ele pediu para considerar que uma caloria são 4 joules, fazendo a regrinha de 3, uma caloria são 4 joules. E 8.400 joules são quantas calorias? X. O gasto calórico nessa atividade vai ser de 2.100 calorias. Chegamos ao final do nosso exemplo. Tudo bem até aqui, galera? Para fechar a nossa aula, eu queria apenas apresentar para vocês o que é a energia mecânica. A energia mecânica de um sistema, ela está relacionada ou com o corpo estar em movimento, e aí ela é chamada de energia cinética. Esse corpo pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser um trem, pode ser as partículas que constituem um gás. Se esses corpos estão em movimento, eles têm a capacidade de realizar trabalho, eles possuem esse tipo de energia que nós chamamos de energia cinética. A outra forma de energia mecânica se chama energia potencial. A energia potencial, ela é uma energia que o sistema ou que o corpo possui armazenado devido à sua posição. Ela é chamada de energia potencial porque ela tem a possibilidade de ser convertida em outras formas de energia. Por exemplo, devido à posição que esse menininho se encontra, se a gente retira aquela prancha, ele entra em movimento. Então, naquela posição, esse menininho tem energia potencial do tipo gravitacional, pois é a força-peso, pois é a força da gravidade que vai puxá-lo para baixo. A energia que está armazenada nesse menininho na forma de energia potencial gravitacional, ela tem a possibilidade de ser transformada em energia cinética. Afinal, na ausência daquela prancha, o corpo entra em movimento. Então teremos a energia potencial se transformando em energia de movimento, em energia cinética. Um outro tipo de energia potencial é a energia potencial elástica. Quando você pega um corpo com propriedades elásticas, como uma mola, uma borracha, quando você o estica ou comprime, no caso da mola, na hora que você o abandona, ele também entra em movimento. Então, quando aquele camaradinho ali, ele esticou aquela borracha, na hora que ele tirar os pés do chão, ele entrará em movimento. Ou seja, ao esticar aquela borracha, ele adquiriu energia potencial elástica. Se ele ficar livre, ele entra em movimento. E aí nós teremos a transformação da energia potencial elástica em energia cinética. Está claro o que é energia potencial elástica e o que é energia potencial gravitacional? A nossa aula, ela fica por aqui. No nosso próximo encontro, eu irei detalhar essas formas de energia que eu comentei com vocês. A energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica.
Se ficar alguma dúvida, me procure. Eu sempre tenho um prazer enorme em ajudar vocês. Um grande abraço, fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.